Bom dia ou boa tarde, né? Agora já é sábado à tarde e hoje o Semanal do Agro saiu um pouquinho mais tarde, né? Devido a alguns imprevistos, mas, né? Estamos aqui de novo, né? E como é que foi a semana, né? Como é que foi a semana de vocês? Semana foi lucrativa, semana foi, né, de cautela, ou fizeram all-in e aí deu ruim, né? O que acontece, né? Acontece poucas vezes, né? Mas quando acontece, isso acaba desmotivando a gente e às vezes não acreditando em nós mesmos, né? Então, de falar um pouquinho, né, de como é que eu entrei no mercado, né, no mercado financeiro. Eu trabalhei 18 anos como técnico em manutenção de aeronaves, né? E aí, depois que a minha empresa, ela acabou, que eu trabalhava, né, ela acabou fechando aqui na minha região, eu acabei não conseguindo ir para outros lugares, né, para continuar, né, na manutenção de aeronaves, né? Até porque eu tenho problemas particulares que me impediram de fazer isso. Então eu procurei uma maneira de eu conseguir trabalhar por aqui. E como havia notícias de que onde eu trabalhava, né, outra empresa aérea ia dominar aqueles prédios lá e iam continuar fazendo manutenção das suas aeronaves, eu acabei preferindo assim um outro trabalho assim que não precisasse, né, assinar carteira, esse tipo de coisa. Daí fui fazer umas viagens de Uber, né, para dar um tempo lá. O que que acontece, né? Aí de Uber, daí conversei com os colegas que também estavam, né, com a mesma expectativa, e daí acabaram também fazendo Uber. E aí eles disseram que tinha um canal legal no YouTube que era um cara que ele falava sobre Uber, as viagens, como que era. E aí eu acabei conhecendo aquele canal, achei legal, estava acompanhando o canal, né? Mas era de Uber, né? Como sobre os passageiros, como é, ter cautela e entrar em alguns bairros, coisas assim. E aí, um dia, esse canal que eu seguia, ele acabou, mostrava umas operações na bolsa. E aí ele mostrava quanto que ele ganhava por dia. E até que ele falou, hoje eu não preciso nem fazer Uber, porque eu já tô tirando mais ou menos o que eu tinha que fazer 12 horas de Uber para tirar. E eu acabei tirando aqui na parte da manhã. E falou que já estava há 12 anos no mercado, e pedi pororó. E aí ele ofereceu aquela estratégia ali para vender. E aí eu, tipo, achei interessante, né? Tinha um dinheirinho ali, pensei, será, né? Mercado financeiro, eu nunca tinha ouvido falar assim. E aí comprei estratégia. Aí comprei estratégia, era 5 horas de vídeo, na verdade, a estratégia dele. E aí na segunda-feira eu já entrei, né? Entrei as ganhas, a primeira operação pagou, eu fiquei uau, que era como se fosse né, uma receita de bolo, né? E aí eu, legal, acho que isso aqui dá, e acabei. E aí aquela estratégia com ponto. Ela pagava, muitos dias ela pagava, dava umas duas, três operações ali no dia, pagava, né? Só que no dia que deu um loss, de acordo com a estratégia, foi um loss que, tipo assim, levou todo aquele lucro e mais um monte. E aí, tipo assim, eu fiquei assim, mas peraí, como é que, né? E agora? Como é que, quantas vezes eu vou ter que acertar de novo para recuperar aquilo que já tinha ultrapassado o que eu tinha ganho, né? Eu, pá. E aí continuei, tipo assim, e tu via lá, que era disciplina, e parará, né? E eu achava, né, que era eu culpado, e daqui a pouco, de novo, outro loss gigante, assim. Não, não, tem coisa errada aqui, né? Essa estratégia não tá pronta, né? Não tá bem preparada. Aí depois, com o tempo, até ele foi mudando a estratégia dele, tipo assim, né? Era uma coisa que talvez não podia ter vendido antes, né? De ter certeza que a estratégia era boa. A estratégia ela tinha, né? Ter anos, né? Dizendo que, é assim que funciona, parará, e aí é lucrativo. Mas depois eu fui entender melhor, e aí a gente começa estudando, daí conheci outros canais de traders sérios, né? Como o Ogro, o Storm, Palex, né? Então, teve o próprio Ports também, que eu comecei ali, peguei, fiz o curso do Ports, né? O Trader de Elite, né? E aprendi ali o básico ali. Funcionou de muita coisa, até que hoje, né? Depois de 5 anos, né? Eu tenho a minha própria estratégia, só que é uma estratégia que ela já
é validada há anos. Ela não é uma coisa que, né, ainda falta fazer muitos ajustes, porque senão ela vai te quebrar. Não, né? É uma estratégia, no máximo que vai acontecer é um drawdown, talvez um mês tu vai fechar no negativo, mas também nada que vai te quebrar, nada fora do GR, né? Então, e ainda assim depois vai buscar, vai se tornar lucrativo, e essa é a ideia, né? Então, tipo assim, hoje ela é simples, mas porque teve muito tempo dedicado, muita lapidação, aperfeiçoamento, né? E tempo de tela, porque eu tô aqui desde 2019, né? Todos os dias na frente disso daqui. Claro que no início fazendo muita coisa errada, né? Mas é. E hoje eu faço uma coisa só, e essa única coisa só consigo ser lucrativo e consigo tirar um dinheiro interessante aqui, principalmente do dólar, né? Então é isso aí que eu queria falar para vocês, né? Que acho que todo mundo começa de um jeito, mas que depois a gente vai se adaptando, mas que necessita de tempo, de estudo, né? Dedicação, aprender com os erros, né? E não entender também que sempre perder é certo, não. A gente tem que aprender e perder, aí aprendemos por que que perdemos, e aí depois, né, a gente evita aquele tipo de erro. É assim que funciona, tá bom? E agora vamos para o Semanal do Águia, que essa semana foi interessante aí. Então, continuando aqui agora com o semanal, né? Como foram as operações? Sempre salientando que esse semanal ele é feito, né, baseado na leitura feita na sala educacional do Felipe, aonde isso é mais um personal adicional na sala, né? Como se fosse um personal bônus, né? Que ele é uma estratégia mais agressiva, então que tu não precisa ter tanto filtro, fazer tanta análise, e ainda assim ela é lucrativa, tu consegue tirar um dinheiro, né? Do mercado financeiro, onde muitos traders tentam e às vezes acabam, né, sem ter uma estratégia bem legal, sem ter uma disciplina, e acabam não conseguindo tirar. Então, aqui, para quem já está por dentro, né, acredito que os parâmetros de todo operacional, toda a estratégia, ela é passada para quando a pessoa entra na sala, né? A pessoa, ela, ela entra na imersão. E aí, quando ela entra na imersão, apesar de ela já ganhar, já seu, né, já poder entrar na sala, já conhecer os traders, né, que operam na sala, ela também já ganha esses setups adicionais que tem lá, além do meu, tem o do Léo Kremes e tem o do Felipe também, ok? Então aqui, né, sexta-feira da semana passada, a gente tem esse range aqui, o mercado abriu, né, esse range já foi todo para o vinagre, né? Então a gente agora vai esperar o que vai acontecer no dia anterior, no dia, né, do pregão. Então aqui a gente começa a ter topos e fundos, né? O mercado ele teve esse topinho duplo, perdeu esse fundo aqui, a gente espelha isso aqui para baixo. O que que acontece, né? Aqui ele estava caro, essa entrada ela estava cara, ela estava com seus 11 pontos e meio, passa para ser 12,5, né, com o spreadzinho. E tinha um bom espaço para o alvo. O que acontece foi que ele não deu para pegar na promoção no candle, né, seguinte. E aí, quando não dá para pegar no candle seguinte, a gente evita, né? Até porque o mercado está segurando, perdemos o time, aquela coisa. Ele teria pego no próximo candle e depois pago, né? 100% deste range aqui, segurou no 100%, né? Como eu falo, alvo de 100%, o pessoal da sala já sabe o que que é o alvo de 100%, né? Não vamos, né, abrir operação sem saber, sem estar ligado no gráfico onde estão os alvos dos pivôs, né? E aí ele deu 100%, segurou, subiu, né? E depois ele acabou dando outras oportunidades também, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui ele nos deu essa oportunidade aqui. Qual que é o problema? Que estava muito caro, né? Tava caro. E aí a gente tenta pegar na promoção. O que que acontece?
Eu coloquei a ordem onde tinha que ser exatamente e ele não, e ela não pegou. Eu fiquei na pedra, né? A fila, né? Um toque foi tão rápido ali que acabou não pegando a minha ordem. Teria descido alguns pontos. Claro que a gente, né? Quando o mercado já te dá 8, 9 pontos, tu não toma mais stop na sua operação. Mas paciência, né? Então, acabou não pegando a minha ordem. Eu fiquei de fora, né? Dessa operação. Depois ele fez um pivô de alta. O que que a gente faz? A gente espelha esse pivô de novo, né? Independente do que já aconteceu aqui, ao menos fosse um stop, alguma coisa assim, mas não. E aí ele vai lá e dá seus pontos, né? Foi lá e pagou. Então, aqui pagou 4,5 pontos, né? 4,5 pontos é melhor que nada e muito melhor do que 4,5 pontos para trás, né? Então, foi um dia de gain. Depois até ele deu uma operação, né? Lá, ele teve esse pivô aqui, ó. Ele fez um pivô bem visual. Tem a pernada maior, né? Então, para quem espelhou a pernada maior, ele acabou não dando 100%, mas ele andou bastante. Ó, essa entrada, né? Só que o que acontece? Se a gente espelhar essa perna menor aqui, o back do pivô, você vai ver que ele deu exatamente 100%, né? Então, beleza. Então, para quem entrou aqui também, né? Deu uma bela de uma pontuação aí, em torno de 7 pontos, 8 pontos. E só que aqui pro operacional, né? Como aqui tem que ser o justo, né? Sem nada, sem parcial, sem nada. E como pivô a gente é, tem que espelhar a pernada maior, eu acabei colocando como 0 a 0 porque ele daí puxaria o stop aqui para baixo, sairia no 0 a 0, né? Então, mas só para não ter nenhum roubo, né? Na performance do operacional, né? Performance da gente, a gente tenta fazer o máximo dentro do operacional, né? Claro que se a gente conseguisse executar 100%, seria muito mais lucrativo. Mas um operacional bom, executando em torno de 70, 80%, tu ainda consegue ser lucrativo, ok? Então, segunda-feira, agora vamos para a terça. Então, terça-feira, a gente já tinha aqui o espelhamento, né? O mercado ele já tinha executado esse último pivô aqui do dia anterior. Então, nós tínhamos um topo, um fundo. Aqui a gente tem um inside bar. Ele acaba não dando entrada. Ó, não deu entrada. Fundo. Então, na terça-feira, ele teve um movimento aqui contra 200, que a gente não entra, né? Está muito próximo da 200. Então, teria até aqui, né? A nossa disciplina nos salvou de um stop. Depois, às 11h40, ele fez isso aqui. Nós tínhamos isso aqui, né? Deu promoção, estava um pouquinho fora, chegou a dar promoção. Nós espelhamos aqui, ó, espelhamos o alvo, ó, mas não foi. E aí, né, acabamos sendo estopado aqui. O stop até violinou nós nessa operação, violinou, depois teria dado chance de sair no 0 a 0, mas, né, paciência. E aqui depois ele faz de novo um pivôzinho de alta, né? Pelo operacional ativo, uma outra entrada que ele acaba brigando, também faz um pullbackzinho e aí stop também. Ok. Foi um dia, não foi um dia bom, foi um dia de um stop, é como se dá para como se fosse dois stops de 8 pontos, né? Paciência. Estamos vivos, né? Isso não quebra ninguém. Depois até durante o dia ele fez outros movimentos, mas daí já tinha acabado, né? Às 14 horas a gente encerra.
Claro que esse é operacional, isso eu coloco aqui a janela até às 14 horas, mas pode ficar operando até, de preferência, mais até às 17 horas, né? Depois disso aí é terra de ninguém. Mas até às 17 horas ainda dá para bater operacional. Claro que vai ser um pouco menos volátil, né, na parte da tarde, mas às vezes dá uns bons movimentos, dá para pegar um dinheiro. Vamos para a quarta. Na quarta-feira ele também, né, já abre pagando aqui aquele pivô, a gente já sabe, não precisa nem espelhar. E a gente tem um movimento aqui. Até foi um dia, chegou a dar algumas operações, só que foram um pouco mais tarde essas operações. Então, ó, tudo aí, tudo o que aconteceu aqui a gente rastreia, tá? Ó, até que aqui ele tem esse range aqui, ó, ele faz esse range, temos aqui, temos esse pivô, né? O que que ele acontece? Ele ativa a entrada e acaba estopando aqui. Nosso stop depois baixa para cá, fica um stop de 8 pontos. No primeiro stop é mais barato. Ok, né? Estopamos. Enquanto não der outro movimento, a gente não faz nada. Tem que ser um movimento de acordo com o operacional. Não saímos do operacional. Aqui, ele faz um outro movimento. Essa entrada aqui, eu poderia ter espelhado esse range maior, mas como ele tem esse pequeno que ele perde a mínima aqui, ó, perdeu a mínima aqui, ó, aí eu tive que passar para cá, como se fosse um pivôzinho de alta. Ah, mas por que que não espelhou a pernada maior? Porque eu tenho que espelhar o range da onda, né? A frequência aqui, é a frequência do movimento. Eu não posso inventar alvos, né? O meu alvo ele tem que estar junto com a frequência do preço, com a onda que o preço está fazendo, aquela, né? Aquele movimento de escadinha. E eu não posso ignorar essa perda de mínima aqui. Então eu esperei aqui, eu acabei entrando, peguei uma pontuação pouca, deu 3 pontos, mas já reduziu, né? Esse stopzinho aqui. Então foi isso que deu, né? Até teve depois, até antes ali, teve uma entrada, né? Acho que às 11h30, que estava muito cara. Então não liberou. Mas beleza. Vamos. Né? Depois acabamos esperando. Fechou, deu 14 horas. E aí saímos, né? Mas essa entradinha aqui, ela foi, né? Teria dado muitos pontos, né? Esse cara, meu alvo é no 200. Ah, ok. Você dá mais um, mas o meu operacional é alvo de 100%, tem que sair. Tá? Beleza. Vamos para a quinta. Quinta-feira, nós tivemos um topo, já tivemos um fundo, né? Então a gente não faz nada aqui, porque é o primeiro candle do dia, eu preciso ter uma referência para ver se posso considerar isso aqui como um fundo. Agora sim, né? Ele ativou essa entrada aqui, nós temos essa compra aqui, e ele acabou estopando também. Ó, entrada, tudo certo, o mercado foi um pouquinho e estopou. Acontece, stop faz parte do dia a dia do trader. Aqui agora a gente tem outro topo, temos outro fundo. Aqui ele faz um pivôzinho, né? Perdeu a mínima aqui. O que que acontece? Essa entrada aqui, ela é exatamente nessa entrada que estopou. Exatamente. Então por que que eu vou entrar no mesmo lugar que já me estopou? Então não, né? Então não ficamos de fora aqui e ele estopou. O lugar que já tinha estopado, a gente vai entrar no mesmo região, mesmo? Não, né? Então, aí o que que ele fez? Aí ele fez esse topo duplo, fez um range, né? Essa 200 aqui, como ela já tá flat desde o dia anterior aqui, ó, então ela já deixou de fazer preço, tá? Ela já deixou de ter aquele impacto, aquela pancada quando o preço se afasta dela e daí
chega nela como numa primeira vez, né? Depois de um bom tempo. Então isso aí já não tinha mais esse, esse problema. Ativou o pivô, a gente espelhou para baixo, né? Espelhou para baixo e pau, alvo. Pagou ligeiro, né? Quando isso acontece é uma maravilha, assim. Pagou lá, beleza. Pagou em torno de 9 pontos, né? E aqui a gente tem este range aqui, ó, com a entrada também, e que acabou dando uma briguinha e acabou estopando, né? Então a gente alguns entraram, outros não, mas acabaram tomando esse stop, né? Eu lembro que até nessa primeira entrada do dia aqui, que ela estopou, pelo operacional estopou, né? Eu tive que marcar aqui como um stop, mas eu não tomei esse stop, porque na hora a gente estava conversando sobre algo e eu, tipo assim, ah, sei lá, mas sentido aranha, tinha algum topo lá, uma coisa assim, sabe? Eu não entrei nessa operação aqui, até também precisava pegar na promoção, sabe? E como tinha vindo lá de baixo, assim, sei lá. Eu não peguei esse stop aqui, né? E depois também não peguei esse por causa né? Por causa que era a mesma região desse stop. Esse gain eu peguei e eu peguei esse stop aqui. Aí me ficou no 0 a 0. E aí depois acabou o nosso dia aqui. Não deu nada mais interessante assim. Embora, né? Para quem fica, né, aqui e quer continuar operando o operacional, ele funciona, ele ativa também, tá? Ó, que nem essa entrada aqui, né? A entrada para quem tava aqui, ó, perto das 15 horas, ó. Pegou um pivôzinho aqui e pagou. Então, beleza. Sexta-feira, né? O que que acontece sexta-feira? A gente sempre olha as notícias, né? Se vai sair alguma notícia importante no intraday. E aí eu tinha olhado no Profit, e no Profit tinha, que às 9h30 tinha uma notícia 3 estrelas. Aí eu entrei na sala, né? E a galera falando, ó, vamos cuidar com notícia hoje, tem notícia às 9h30, beleza. E aí eu tá, tipo assim, tá, ok, tá ativado. Porque normalmente eu olho no Profit e olho no Investing lá, só para confirmar, né? Já o Felipe, para ele ignora já o Profit, ele só olha o Investing, só vale o Investing. E ok, eu olho os dois. Só que nesse dia, né, na sala também estavam falando, ah, às 9h30, notícia, não sei o que, vamos cuidar, beleza, ok. E eu já tinha olhado no Profit, então eu nem olhei lá no Investing, né? E aqui, ó, ele fez esse movimento aqui no intraday, fez esse inside bar aqui, como se fosse um pivô de baixa, e aí aqui agora teríamos que espelhar para baixo esse range inteiro aqui, né? Essa entrada aqui, ela ficaria, estava dentro do GR, tudo certo. O problema foi a notícia. E como essa entrada, ela seria para mim às 9h20, né? Então, para mim, tipo assim, não, eu até 10 minutos antes de notícia importante, eu prefiro ficar de fora, às vezes até 15 minutos eu considero, tipo, não, vou ficar de fora, pô, vai sair payroll daqui a 15 minutos eu vou entrar, né? Então, tipo, e aí eu fiquei de fora, né? E aí o movimento foi lá e pagou. E a notícia, ela nem fez muito às 9h30 aqui, ela nem mal mexeu. E depois a gente foi conferir e aí foi uma confusão, que a notícia meio 3 estrelas, né? Era às 9 horas, foi na abertura. E no Investing lá, às 9h30, era uma notícia 2 estrelas. 2 de estrela, para mim, eu já ignoro, né? E até quando a gente bate um backtest do operacional, não fica olhando notícia lá, saiu notícia aqui, apagou, mas será que tinha notícia? Não, a gente só gráfico, pá. Então, foi uma operação que teria sido a melhor operação da semana, né? E aí teria, nessa operação, pelo operacional, pagou 16 pontos e meio. Então, né? Foram desses pontos que eu acabei deixando de pegar porque deu né, acabou uma falha de comunicação, algo assim, mas nada demais também, né? A gente recupera isso aí de novo, né? Isso vai acontecer novamente no gráfico, né? Então,
Esse foi o melhor movimento de sexta. Aí depois, às 10h30, ele fez um movimento interessante aqui, ó, que eu quero salientar para vocês, tá? Para vocês pegar essa aulinha aqui. Preste atenção. Ó, nós temos esse fundo daí. E por enquanto, a gente tem esse topo aqui. Por enquanto, tá? Ó, o mercado, ó. Ele faz esse rangezinho aqui, ó. Esse pivôzinho 18, ele faz dentro desse daqui. Então, é sinal que tem uma regiãozinha que segurou aqui. Coincidentemente, ele segurando aqui, a gente vai ver que tem esse suporte aqui que o preço segurou 15 minutos e depois rompeu, né? E aí, o que que a gente faz nessa situação? Eu espelho para cima, para mim pegar a frequência do dia, né? Isso aqui é um pivô, eu não posso ignorar. Ah, mas o topo está lá. Não, aqui já é um topo. Porque a força compradora, ela tá tão bem, tá faltando tanto vendedor aqui, que ele deu uma pausa aqui, que ficou dentro desse candle, para continuar subindo. Qual que é o problema? É a 20 descendo aqui. Mas essa é a minha 20, né? Mas o preço daqui a um pouco, né? Pode ter outra, ele não tá nem aí para as 20. Ele, o preço é o preço. Isso aqui é um indicador baseado em candles que já foram feitos, já passaram. É uma região de decisão a 20? É. Muita gente espera, né, chegar o preço na 20 para continuar a tendência, para tomar uma ação, para pegar o preço justo e usa 20. Então, por isso que a gente usa 20, que é uma das médias mais utilizadas pelos traders. Mas ela não é certeza de nada, né? Mas só para nós pegarmos aqui a frequência do preço. Ó. Aí o próximo candle, ah, né, ele fecha acima. Que o preço faz? Ele sobe um pouquinho, né? E faz um pullback, até porque o preço veio lá de baixo. Então, o pullback, ou ele faz um pullback bem legal antes, ou ele vai fazer um pullback depois. Ele acaba fazendo depois na cabeça do pivô. Esse suporte aqui, que era um suporte, rompeu, virou uma resistência, né? A resistência foi rompida e agora foi testada de novo. Essa resistência que foi rompida virou um suporte. Ok? O preço, né? Segura no suporte, a média dando uma seguradinha, porque muita gente tomou decisão na média, e aí o preço vai. Alvo de 100%, rompeu o alvo de 100%. Tinha 200 aqui, mas como falei, a 200 é o passado e não o intraday, tá? Ó, foi lá, deu uma segura, rompeu aqui o alvo de 100%. Ele faz um pullback de novo, usa o alvo de 100% como um suporte, que o alvo de 100% é um ponto de resistência, né? E ele vai lá e, pum, quarto alvo. E depois o que que ele faz? Ele volta, né? O quarto alvo segurou. Então a gente pegou desde o início daqui, a gente pegou toda a frequência, todas as ondas, né, desse preço aqui que já estavam previstas, o que que ele poderia fazer, né? Então isso que é interessante, né? Então eu até acabei falando isso aqui antes de encerrar, né? Porque daí encerrou, né? E né? E depois, mesmo com a sala fechada, o preço acabou fazendo aquilo que a gente já tinha, né, previsto, né, ou analisado, ou, né, já entendido o que que ele poderia fazer. E ele fez exatamente, segurou lá no quarto alvo, né? Então, foi esse semanal. Essa semana, pelo operacional, deu menos 10 pontos e meio, né? Então, nós já estávamos lá com nossos 39 pontos e meio, daí menos 10 pontos e meio, ficamos com 29 pontos positivos ainda, né? Nesse mês. Então, o personal ainda tá ok, né? Ainda tá lucrativo esse mês. Então, boa semana para vocês aí, né? Bons trades. E só para deixar aí uma brincadeira, né? Pro pessoal, vamos, para ganhar a estrelinha dourada, vamos comentar aí qual foi aquela estratégia assim que você começou no mercado e que hoje tu não usaria ela nem com dinheiro de sogra, né? Então coloca aí nos comentários ou coloca lá no grupo lá para ganhar aquela estrelinha dourada do game, tá bom? Boa semana para vocês e não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal aí, tá bom? Muito obrigado aí.